Então vamos agora responder a questão número 46, 46, de Provérbios capítulo 3. Então as palavras, se fosse na tradução, se rompem, né? Os abismos se rompem pelo conhecimento de Deus e as nuvens destilam orvalho. Ou os abismos se fendem, né? Deus abre fendas, né, nos abismos e as nuvens destilam orvalho. Aqui está falando da água, né, que ele manda para nós, né? A chuva e a água que vem de baixo também, né? Que vem dos abismos, né? Os abismos se rompem para vir água, né? Quando a gente toda a água que a gente consome, ela vem dos abismos, né? É que a gente acha que vem da torneira, né? Mas antes de chegar na torneira, ele veio dos abismos, né? Porque toda nascente de rio, né? Ele vem. Uma vez a gente foi visitar, quando a gente morava em Mogi das Cruzes, a gente foi visitar a nascente do rio Tietê, né? E a gente foi lá e bebeu água lá da fonte do rio Tietê, né? É uma mina, né? É numa montanha lá, tem um parque, e aí todos que vão lá querem conhecer a nascente do rio Tietê, né? Na rua da minha casa, descendo reto dentro da terra. Então é pelo conhecimento de Deus que os abismos se rompem e as águas destilam orvalho. Então é aí que a gente, só lembrando, quando se fala disso, né, que os abismos se rompem, a gente lembra do dilúvio, né? O dilúvio não foi só água caindo do céu, foi também água vindo do abismo, né? Debaixo da terra, que inundou tudo, né? Até eu lembro bastante dos estudos do doutor, como chama? Adalto, né? Doutor Adalto, ele falava, quando ele falava, por exemplo, dos mamutes, aqueles animais pré-históricos que eles acham congelados, né? Ele explicou como que se congela instantaneamente um animal, porque os animais que eles acharam, desses animais, aquele tigre de sabre, né? Que tem aquele parece 2 chifres assim que sai da boca, né? 2 garras. Como que eles congelaram assim instantaneamente? Porque se foi uma coisa progressiva, eles não iam achar alimento no estômago deles. Então eles acharam alimentos no estômago deles sem serem digeridos ainda. Então quer dizer, isso significa que eles foram congelados instantaneamente. E ele falou, então como que se congela instantaneamente um mamute, né? Mamute é do tamanho de um elefante, né? Maior, né? Maior que um elefante. Então ele explicou que, por exemplo, se uma fonte, você sabe tem aquele geyser, ou geyser, sei lá como é que chama, aquela água que sai da terra, ela sai num jato bem forte assim, né? Então vamos supor que um mamute estivesse em cima de uma fonte daquela, então aquele jato de água foi tão forte que levou ele lá nas alturas, né? Acima das nuvens. E lá ele congelou instantaneamente. E depois ele caiu, né? Então é assim que se congela instantaneamente um mamute. Ele explicou, né? Então Deus, pela sua sabedoria, ele fez todas essas coisas, e é isso que está dizendo aqui em Provérbios, né? Agora a questão 47, as palavras então são olhos e bom, né? Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Então esse é um conselho, né, que o pai dá para o filho. E qual filho não quer, né? Qual pai não quer que o filho ouça seus conselhos, né? Que essas coisas, essas palavras de sabedoria não se apartem dos seus olhos, e para guardar a verdadeira sabedoria e o bom siso. Siso é juízo, né? O bom juízo nas coisas. Então a palavra da sabedoria que dá esta capacidade da gente andar nesse mundo sem se contaminar com o mundo.
Questão número 48. Porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. Vida para a alma, né? Sabedoria é vida para a alma, né? Mas como que a sabedoria pode ser um adorno para o pescoço, né? A gente usa normalmente aquelas correntinhas de ouro, né? Tem pessoas que usam um crucifixo, ou algumas mães usam o nome dos filhos, né? As iniciais dos filhos, assim. Outros usam pérolas, né? Para adornar o pescoço. Mas como que a sabedoria, as palavras de sabedoria podem ser adorno para o nosso pescoço? É uma coisa invisível, né? Mas vocês já ouviram aquela expressão que fala assim, que uma pessoa fala assim, você quer se aparecer? Então usa uma melancia no pescoço. Já viram falar isso? Tem gente que fala isso, né? Então a pessoa que quer se aparecer, né, que quer sempre ser estrelinha, né, e tudo, usa logo uma melancia no seu pescoço que todo mundo vai notar você, a sua presença, né? Então a sabedoria é o oposto disso, né? Você quer se aparecer como alguém que tem uma melancia no pescoço? Então seja sábio, né? Ande com sabedoria, responde com sabedoria, faça tudo com sabedoria, porque ela vai ser um adorno para o teu pescoço. As pessoas vão notar a sabedoria em você. É uma coisa invisível, mas é como se você estivesse usando uma melancia no pescoço. Quer dizer, é uma coisa que não tem como as pessoas não notarem, né? Que você está respondendo com sabedoria, você está agindo com sabedoria, tudo que você faz é com sabedoria. Lembra quando a rainha de Sabá, rainha de Sabá foi visitar o rei Salomão? Diz que ela ficou como fora de si, de ver todas as coisas toda a sabedoria que o Salomão tinha. Tudo que ela viu era maravilhoso, né? Até mesmo o uniforme que os servos dele usavam para servir, coisas assim, detalhes, né? Tão pequenos que ela viu, então, que tinha sabedoria. Então, a sabedoria, palavras de sabedoria, se você segue esses conselhos, ela vai ser um adorno, como um adorno para o seu pescoço. Vê a importância das coisas que se não veem, né? Como Paulo fala, as coisas invisíveis, as que se não veem, elas são mais efetivas, elas chamam mais atenção do que as coisas que se veem, né? Então, uma tatuagem a gente pode ver, mas a sabedoria, ela se vê também, só que ela vê de uma forma invisível, né? Não é uma marca, mas é uma coisa invisível, mas é mais efetiva. Agora a questão 49. Palavra seguro e tropeçará. Então andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Então, caminho tranquilo, caminho sem tropeços, né? É esse o caminho de quem anda na sabedoria. Questão número 50. Então, as palavras deitarás e suave, né? Quando te deitares, quando te deitares, né? Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Isso lembra quando você vê um bebezinho dormindo, né? A gente olha assim e fala, nossa, é um anjinho que está dormindo, né? A gente fala assim, eu queria ser como ele, né? Mal sabe ele dos problemas que ele vai ter que enfrentar na vida, né? Quando vier o imposto de renda para pagar, quando vier as coisas que ele vai ter que enfrentar, né? Então ele fala, é tão inocente, né? Então, uma criança, ela dorme porque ela só precisa do leite para se alimentar ali, saber que a mamãe está do lado, né? E está lá dormindo. E a gente fala, eu queria dormir como essa criança.
Mas é difícil, né? Quem aqui tem um sono suave? Quem aqui tem um sono, né? Dorme tranquilo, não teme nada, né? O problema é os boletos, né? Boletos. A gente estava pensando nos boletos para pagar, né? Então. Mas tem gente que consegue dormir tranquilo, né? Mas isso é um termômetro, né? A forma como a gente está dormindo é um termômetro do que está acontecendo na nossa vida, como que está o nosso pensamento. Quando você está muito preocupado com alguma coisa, geralmente você tem um pesadelo, né? Eu lembro quando eu estava para me formar na faculdade, eu tinha que entregar o TCC, né? Quer dizer, já tinha entregue, né? Depois tinha que fazer a apresentação. Lembrou de uma coisa importante aí, né? E o meu TCC foi bem tumultuado. Eu estava morando no Acre, aí eu tinha que apresentar lá em Brasília. Aí o meu orientador, ele não queria aceitar o meu trabalho, e eu fiquei apavorado no sentido, eu estudei 4 anos e meio, e agora, se ele não aceitar o meu TCC, já era, eu perco tudo, né? Tudo que eu fiz vai por água abaixo, porque sem o TCC a gente não se forma, né? Então eu me lembro que nessa fase estava bem difícil, depois Deus ajudou que deu tudo certo, né? Foi bem tumultuado, mas no final ele acabou aceitando. Mas enquanto ficava aquela indecisão, eu lembro que eu fui lá para Brasília, o Rafael estava morando lá, a gente estava morando no Acre, eu fui sozinho, né? E aí eu estava dormindo lá no quarto, né, no apartamento. Aí, de repente, eu comecei a ter uns pesadelos, comecei a gritar, né, no pesadelo. E o Rafael ficou assustado, foi lá me acordar, né? Falou, pai, o que está acontecendo, né? Então era um pesadelo, né? Então é assim, né? Mas se a gente está muito preocupado, tem isso. Agora, quem anda com sabedoria, quem faz as coisas com sabedoria, quem dá ouvidos às palavras de sabedoria, então ele consegue. Eu não estava andando com sabedoria naquele tempo, né? Senão eu não teria pesadelo. Talvez eu pensasse, né? Se eu estivesse andando com sabedoria, eu entregaria tudo para Deus, né? Bom, na verdade eu entreguei, né? E deu tudo certo. Mas quem é perfeito em sabedoria, né? Quem é? Então, se você não está dormindo bem, às vezes não é um remédio que você precisa. Remédio ajuda, né? Mas o melhor remédio é andar com sabedoria. Quem sabe pegar uma Bíblia e ler, né? Na hora. Quem sabe orar, né? Alguma coisa. Porque nessa hora o Espírito Santo vai falar com a gente, né? Mas isso é um termômetro de quem anda com sabedoria. Então, você deita sem temer e o teu sono será suave. Isso é significativo para as pessoas naquele tempo, como aqui é o Salomão que está falando. O Salomão não enfrentou muitas guerras, praticamente não enfrentou guerra, né? Ele teve alguma coisa lá, mas agora o pai dele, o Davi, era o tempo todo, né? O Davi, como que o Davi conseguia dormir tranquilo? Sabendo que todo mundo queria matar ele, né? Tinha tantos inimigos, ele falava, até um dos salmos que o Davi escreveu, que se refere a Jesus, que era uma profecia a respeito de Jesus, que fala da traição de Judas, né? Fala, você que andava comigo, né? Agora aponta o calcanhar, uma coisa assim, né? Como se fala, dá um coice, né? Você que me apunhala pelas costas, né? Você que era meu amigo. Então, o Judas traiu Jesus com um beijo, né? Então, Davi, quando Davi escreveu isso no Salmo, era uma profecia a respeito do que ia acontecer com Jesus, mas também era uma realidade que ele vivia. Ele vivia cercado de pessoas que o bajulavam, que ele era rei, né? E quem não vai bajular o rei, né? Mas ele sabia que havia muitos bajuladores. Ele sabia que haviam amigos sinceros, amigos leais, e havia pessoas que estavam lá só por interesse. E que se ele bobeasse, né, eles o matariam. E também, é claro, quando ele estava na guerra, quando ele estava acampado, né, nas guerras, nas batalhas,
Como que ele dormia tranquilo? Mas ele conseguia dormir tranquilo. E ele, aqui é o Salomão que está falando, mas o Davi também ele fala, num dos salmos que ele escreveu, né? Que ele conseguia dormir tranquilo porque ele confiava no Senhor, que o Senhor ia guardá-lo, que o Senhor ia protegê-lo. E hoje em dia a gente dorme tranquilo, de certa forma, porque a gente confia na polícia, não é? Nos guardas que vão guardar a nossa rua, que não vão deixar os ladrões entrarem na nossa casa, né? Se bem que tem lugares, tem casas, né, que não são tão seguras. A gente morou muito tempo numa casa sem muro, né? E então qualquer um que entrasse na rua chegava perto da nossa janela. Tem pessoas que vivem assim, né? Mas se você está numa casa totalmente fechada, com um muro alto e tudo, você dorme mais tranquilo, confiando naqueles muros ali. Mas você também está confiando na polícia, ou seja, falando de um modo geral, no governo, né? Que o governo ele está te protegendo, ele tem qualquer coisa você chama a polícia, qualquer coisa tem um policial sempre de prontidão, né? Então é isso, mas para a gente dormir tranquilo de verdade é só se a gente estiver confiando em Deus, porque não tem polícia, não tem governo, não tem nada que pode nos dar tranquilidade verdadeira, né? Senão Deus. E saber que se acontecer uma coisa com você, se você morrer enquanto estiver dormindo, você vai para um lugar seguro, você vai estar com Deus, vai estar no céu. E tudo que acontecer com você é Deus que permitiu. Tem aquele salmo que fala que o guarda de Israel ele não dormita, né? Ele não cochila, né? Enquanto você está dormindo, ele vigia, ele está vigiando, ele está aguardando você. Então é por isso que dá para dormir tranquilo, confiando em Deus. É difícil confiar, é o grande desafio nosso, é ter fé. Quando Jesus falou que ele estava falando sobre as coisas que aconteceram no futuro, né? Das guerras, dos terremotos e tudo isso, né? E aí uma das coisas que ele disse é: quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar fé na terra? Né? Depois que toda a prova que ele tem dado, né, de poder, de amor, será que quando ele chegar, ele vai encontrar fé na terra? Então, que ele encontre, né, em mim, em você, né, em cada um de nós, que ele realmente encontre fé. Mas esse é o nosso maior desafio. E por isso que ele está sempre falando, né? A nossa salvação é pela graça mediante a fé. Então você precisa ter fé para ser salvo. Ele fala assim: não fique preocupado com o dia de amanhã, né? Se preocupa só com o dia de hoje. Tanto que a oração que ele ensinou, né, você pede o pão de hoje, não pede o pão de amanhã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de amanhã nos dá hoje. Não, o pão nosso de cada dia, de hoje, né? Mas já guarda o pão de amanhã, Senhor. Não, é para você pedir o de hoje. Então não se preocupar com o dia de amanhã. Porque ele compara, né? Olha, você não está vendo os passarinhos, né? Eles não trabalham, eles não recolhem nada em celeiro, mas o Pai Celeste sustenta. Você está preocupado com o que você vai vestir? Olha as árvores, as plantas, as flores, né? Os lírios do campo, elas nascem hoje, amanhã elas já estão cortadas, já estão sendo queimadas, mas olha só como elas são belas, como Deus veste, né? Então esse é o nosso maior desafio, por isso que a salvação pela fé, ela é mais difícil do que a salvação pelas obras. É mais fácil para o homem falar assim: Deus, dá aí uma lista de coisas que eu tenho que fazer, que eu faço, aí tudo bem, né? Aí Deus deu os 10 mandamentos, só 10, né? E você não consegue cumprir os 10. Ninguém consegue cumprir perfeitamente, né? Mas para você é fácil, você ter uma lista lá e falar: Deus, hoje eu não consegui fazer, mas amanhã eu consigo, tá? Então não é assim com Deus, né? Por isso que a salvação pela fé, pela graça, mediante a fé, né? A graça de Deus, Deus dá de graça mediante a sua fé. Esse é o nosso maior desafio para ser salvo e para viver.
para você conseguir dormir tranquilo, você precisa ter fé que Deus vai cuidar de tudo, né? Deus vai suprir. Deus vai te ajudar a pagar o boleto, né? Ou vai dar um jeito daquele boleto sumir, né? Mas de alguma forma Deus vai te ajudar, né? Então, o número 51 é o temerás o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Então, coisas que vêm de repente, né? Então, você não fica apreensivo, né? Pensando que vai acontecer alguma coisa de repente, porque Deus está cuidando. A questão número 52 é segurança. Pois, porque o Senhor será a sua segurança. Na minha Bíblia para esperança. Esperança, né? Ou esperança ou segurança. E guardará os teus pés de serem presos, né? Ou cair na armadilha, né? Guardará os seus pés de serem presos. O Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Ou o Senhor será a tua esperança e Ele não deixará que você caia na armadilha, né? Então, a armadilha, quem é que prepara armadilhas para nós, né, o tempo todo? Satanás está preparando, né, o tempo todo armadilhas. E então, andando com sabedoria, você vai evitar essas coisas, né? É isso que está dizendo aqui. Aqui tem, na questão 53, tem um conselho prático, né? Não te furtes de fazer o bem, né? Não deixa de fazer o bem. Não rouba de você mesmo a oportunidade de fazer o bem. Se Deus te deu uma oportunidade de fazer o bem e você não faz, você está roubando de si mesmo essa oportunidade, porque é uma oportunidade que Deus está te dando, né? A quem de direito, né? Não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Então, se você pode fazer, não deixa de fazer. Você pode fazer o bem, não deixa de fazer, porque é uma oportunidade que Deus está te dando. Então, isso é um grande conselho aí da sabedoria. Quando a gente faz o bem para alguém, a pessoa fica feliz, né? Também, e a gente fica feliz porque a pessoa ficou feliz, né? E a gente também fica feliz que Deus está usando a gente para fazer o bem, né? Então, a questão 54 agora, né? Então, não digas ao teu próximo, volta amanhã, né? E amanhã eu te dou, se você já pode dar agora, né? Se você já pode, já tem com você, né? Aquela história de amanhã, né? O amanhã nunca chega, né? É amanhã. Tem um livro famoso, antigo, que fala, eu acho que fala da guerra, como chama? A Arte da Guerra, né? A Arte da Guerra. Não, eu não sei se acho que não é ele não, acho que é o Maquiavel. Maquiavel, ele ficou famoso, né? Acho que ele era francês, né? Século XVII, século XVIII, sei lá. Acho que século XVII que ele viveu. E ele escreveu muitas coisas, né? Que ajudaram os políticos e que os políticos usam até hoje, os conselhos do Maquiavel. Então, já ouviu falar assim, você está com um pensamento maquiavélico? Já ouviu falar isso? Vem do Maquiavel, né? Porque o Maquiavel, ele ensinava algumas coisas. A ética dele não era muito, né? Ele não era muito ético, né? Mas ele sabia as coisas práticas, né? Então, uma das coisas que ele falava é assim, se você tem que, fala para o príncipe, né? Ele está dando conselho para o príncipe. Se você tem que fazer mal para o povo, então faz tudo de uma vez, né? Você faz, já arrebenta, né? E já faz tudo que tem que fazer de mal mesmo, né? Pacote do mal, né? Você faz. Agora, se você tem bem para fazer para o povo, se você tem alguma coisa de boa para fazer para o povo, não faz tudo de uma vez, faz aos pouquinhos. Um dia você dá uma coisa, outro dia você dá outra, porque assim você vai... Então, esse é o conselho que ele dá para os políticos, né? Acho que tem uns políticos no Brasil que seguem muito bem esse conselho, né? Se você vai fazer uma coisa má, você faz de uma vez. Mas se você for fazer... Se você tem coisas boas para dar, você vai dando aos poucos. Então, aqui, o que o provérbio está dizendo aqui, não é para você fazer isso. Maquiavel não era bíblico, né? Não faz o que ele está dizendo, né? Se você pode dar hoje alguma coisa, então dá hoje, se você já tem.
não fala para voltar amanhã, né? Então, é agora, é para agora, né? É para já. Na questão 55, não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Então a pessoa está, né, tá do seu lado, confia em você, né? E você está maquinando o mal contra ele, né? Então é uma coisa bem óbvia, né? Mas aqui ele está falando isso para o Maquiavel, né? Maquiavel, né, você está errado, né? Não faz isso. Então Maquiavel não era bíblico, né? Mas maquinar o mal contra o próximo, né? Então, se a pessoa confia em você, você tem uma grande responsabilidade, né? Quando uma pessoa confia em você, você tem que redobrar a sua atenção com o que você diz, com o que você faz, né? Porque qualquer coisa que você tropece, qualquer coisa uma mentira, uma omissão, né, que você esconder algum fato daquela pessoa, ele vai perder a confiança em você, né? Interessante que para fazer o mal. A questão 56.